Terceira sessão do STJ acaba de definir uma tese linda contratada já para sua prova próxima de concurso. Então presta atenção porque é direito penal na veia aqui no nosso canal. Sou o professor Pedro Coelho e o que é que eu te peço? Apenas para que deixe o joinha. Se não tiver inscrito aqui no canal, resolve esse problema. Aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E se você gosta bastante do nosso conteúdo, ajuda o tio Pedro, indicando para um amigo, para uma amiga, para um conhecido que tenha interesse em se atualizar, se informar sobre a matéria criminal, porque dessa maneira ajudará o canal a crescer. Deixa seu comentário e vamos embora entender o que é que o STJ acabou de decidir no âmbito da terceira sessão, aquela sessão que reúne os ministros da quinta e da sexta turma, as turmas criminais, justamente numa perspectiva de refutar a tese de reformatio impejus, que é vedada no âmbito recursal do processo penal, quando, uma vez afastada a circunstância negativa, devendo a pena base ser reduzida, beleza? Então presta atenção aqui, por quê? Porque na hora da pena privativa de liberdade, nós sabemos que desde 1984, o Código Penal brasileiro, no artigo 68, estabelece o sistema trifásico. A primeira fase é aquela em que a gente vai fixar a pena base. A segunda, atenuantes e agravantes, e a terceira, causas de aumento e de diminuição da pena. Essa primeira fase é que nos interessa nesse momento. É uma primeira fase na qual a pena base vai ser fixada respeitando os parâmetros mínimos e máximos daquele tipo penal específico, e essa vai ser orientada por 8 vetores entabulados expressamente no artigo 59. Então, estabelece aqui a pena base a partir da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime próprio, comportamento da vítima. Então vamos tomar, por exemplo, aqui em um dos precedentes de origem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em que a terceira sessão se pautou para afirmar o entendimento ora compreendido. O que é que acontece? Imagine, doutores e doutoras, que aqui o determinado juízo de primeiro grau tenha condenado João das Couves a uma pena de 4 anos e 8 meses por determinado crime, beleza? No entanto, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi julgar a apelação defensiva, já tinha havido trânsito em julgado para a acusação, a gente teve a procedência parcial desse apelo defensivo, justamente no sentido de que estaria equivocado o reconhecimento de conduta social, vetor esse utilizado para promover um gravame acima do mínimo legal, acima do mínimo previsto no tipo específico na hora da pena base. Contudo, entretanto, todavia, apesar do Tribunal de Justiça ter reconhecido que a conduta social negativa estava equivocada, não determinou a adaptação, a adequação para menor da pena definitiva, o que deveria ter sido realizado. E aí, o caso chegou aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, que manifestaram aí, e já há precedentes nessa linha, mas a terceira sessão fixou que, nessas circunstâncias, doutores e doutoras, há imprescindibilidade de adequação do quantum dosimétrico da pena, beleza? E aí, doutores e doutoras, nessa mesma compreensão, os ministros destacaram um determinado cuidado, que não implicaria a reformatio impejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença. Então, imagine aqui, para não confundir com o caso concreto. No caso concreto, eles tinham valorado equivocadamente, de maneira negativa, a conduta social. E aí, se há a retificação, não há negatividade em relação à conduta social, esse reconhecimento precisa implicar readequação a menor da pena.
Agora, se o juiz de base tiver essencialmente valorado negativamente, por exemplo, conduta social, e o tribunal disser, olha, não é conduta social, essa negativa, essa circunstância negativa existente, ela se amolda à personalidade do agente. Isso é possível ser feito? É, mas Pedro, se isso for realizado, materializado em recurso exclusivo da defesa, isso caracterizará ou não reformácio impérios. Para a terceira sessão, e nesse ponto muito ruim do ponto de vista da defesa, mas é essa orientação que vai prevalecer para a sua prova, isso não caracterizará reformácio impérios e, portanto, é correto, beleza? Tranquilo? E vale dizer que, mesmo que no âmbito de um recurso exclusivo da defesa houver o chamado reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância reputada desfavorável na sentença, tampouco será aqui considerado reformácio impérios. Como assim, Pedro? Imagine, então, mais uma vez, que tenha havido a negativa valoração da conduta social, mas que com uma argumentação muito básica, muito simples, muito frágil. Em sede de apelação, o tribunal mantém a conduta social como um vetor reputado e valorado negativamente, mas acrescenta, melhora, agrega fundamentação, reforça a fundamentação. Isso vai ser considerado, doutores e doutoras, reformácio impérios? Não, porque não está havendo uma criação aqui de negatividade, mas um reforço apenas, um complemento apenas a essa fundamentação, beleza? Tranquilo? Então é exatamente isso que foi firmado aqui no STJ e eu vou trazer basicamente o tema definido. É obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Como a gente viu, a ideia da conduta social chega na apelação defensiva, não tem conduta social negativa, não há de ser valorada negativamente, portanto, se eu afasto esse vetor que gerou um aumento da pena base, eu preciso readequar a menor a pena definitiva. Maravilha? Tranquilo. Contudo, entretanto, todavia, como a gente já observou, a terceira sessão fez duas ponderações. Primeiro, não implica reformácio impérios a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, como, por exemplo, era conduta social, mas, na verdade, está equivocada esse enquadramento. Essa valoração negativa se amolda à personalidade do agente. Isso não vai caracterizar justa e objetivamente reformácio impérios, nem o simples recurso de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância reputada desfavorável na sentença vergastada, na sentença impugnada. Alguns recursos especiais servindo aí de parâmetro, o 2.058.970 e 2.058.971, aí para vocês anotarem. Ainda não foi publicado esse julgamento em Diário de Justiça, a gente vai acompanhar, mas já fica aí. Quem sabe aparecerá ou não em informativo. Mas aqui, com o professor Pedro, você está absolutamente atualizado à frente da sua concorrência. Então me diz, gostou? Curtiu? Deixa o joinha, se inscreve no canal. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, minha gente. Valeu!